Eu tenho certeza que você já fez isso. Você já cometeu erros com seus investimentos. E até aí tudo bem, todo mundo erra. Mas existem erros que podem e devem ser evitados. E o objetivo desse vídeo é falar exatamente sobre eles. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu quero compartilhar 7 dicas infalíveis para você destruir a sua carteira. Ou seja, o que você não fazer com os seus investimentos. Muita gente busca exatamente o contrário. Rafael, o que fazer? Quais dicas? Onde investir? Como investir? Qual a próxima grande sacada? Mas na maioria das vezes, você sabendo o que não fazer, te ajuda inclusive a seguir o caminho correto. E sem mais delongas, vamos agora. A primeira dica infalível para você destruir sua carteira, a primeira dica é concentração excessiva. Ou seja, não diversificar seus investimentos. Muitas vezes, você se empolga tanto com um determinado ativo, uma determinada classe de ativos, um determinado investimento, que você tende a, poxa, eu só quero investir nisso agora. Isso acontece muitas vezes com o mercado em alta, um determinado mercado em alta. Recentemente aconteceu, por exemplo, com o Bitcoin. E eu vi muita gente falando, não, Rafael, agora eu vou vender tudo que estava lá bem baixinho e vou investir agora só em Bitcoin. E não vejo nenhum problema em você investir em criptomoedas, ou você investir em ações, ou qualquer que seja a classe de ativos. Mas você precisa fazer isso de maneira diversificada. Você pode ter uma exposição um pouquinho maior àquilo que você acredita mais, ou que você tem mais conhecimento, mas isso não deveria impedir de você ter uma diversificação, em vez de uma concentração excessiva num único ativo ou classe de ativos. Tá? Dica número 2, vender na baixa e comprar na alta. Por mais que seja óbvio, é o que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Decidem fazer um determinado investimento, estudaram sobre uma determinada ação, viram que ela era boa, foi lá e comprou aquela ação. A partir daí, ela só fez andar de lado durante muito tempo, começou a cair e aí você, não, esse negócio de investir nessa ação aqui, mesmo você sabendo que era boa, isso aqui não dá em nada. Eu vou vender isso tudo aqui, tudo que está para baixo da minha carteira, e vou investir, sei lá, mais uma vez usando como exemplo o hype do momento, em criptomoedas, porque é isso aqui que dá dinheiro. Então, muitas vezes, quando você se deixa tomar decisões, se deixa influenciar por momentos negativos de certos ativos e vai naquilo que está na crista da onda, você está fazendo justamente o contrário que o investidor deveria fazer, porque você está vendendo na baixa e comprando na alta. E o que a gente deve fazer, obviamente, tendo critérios para identificar quais são os melhores ativos, é comprar aquilo que está na baixa, mas tem qualidade, como várias ações, como vários fundos imobiliários no momento que eu gravo esse vídeo. E, obviamente, se você tem uma coisa aqui na sua carteira que desempenhou bem, não é para você necessariamente vender, mas você deixa ela no cantinho, deixa ela naturalmente desbalanceando, você vai transferindo seus aportes para aquilo que ficou mais barato, porque assim você está sempre fazendo o contrário, comprando na baixa e vendendo ou deixando quieto. Na alta. Dica número 3, acreditar em dicas quentes. Infelizmente, é o que muita gente vê por aí. Você segue algum influenciador, ou algum portal de notícias, ou alguma carteira de recomendada, e do nada aparece lá, não, agora a onda do momento é isso daqui. Putz, se você comprar essa ação aqui, você vai ganhar muito dinheiro. Esse fundo imobiliário está jogado no lixo, só você botar seu dinheiro nele e você vai se dar bem. Então, por mais que você tenha a sua metodologia de investimentos, tenha a sua maneira de estudar e tomar suas decisões, quando alguém vai lá e fala aquele ação, aquele fundo imobiliário, aquele ativo de maneira geral, e fala que não, isso aqui é a onda do momento, você fica tentado a seguir aquela dica. Mas isso também é um caminho que muitas vezes leva você a tomar decisões muito ruins e a perder dinheiro. Por mais que aquilo mexa com você, você pode até utilizar aquela dica quente como uma base para estudo. Pô, deixa eu me aprofundar mais sobre esse ativo especificamente, mas nunca para você simplesmente investir sem pensar 2 vezes. Dica número 4, não ter reserva de emergência. Essa aqui também é muito importante, eu vejo muita gente negligenciando por aí. Que é o quê? Começa a investir, se empolga, monta a carteira de investimentos e não juntou um único dinheiro para se por acaso algum imprevisto acontecer. E qual o problema disso? É que muitas vezes, quando um imprevisto surge, uma emergência financeira, algum descompasso financeiro que você precisa fazer um resgate de algum investimento para poder lidar com aquela situação momentânea, você não tem aquele dinheiro na renda fixa, aquele dinheiro que estaria disponível, que estaria só subindo, que estaria com bastante liquidez. E você tem que recorrer muitas vezes aos seus investimentos que, no momento que você vai precisar vender, eles estão na baixa. E você vende, às vezes, coisa boa na baixa só porque você não tinha uma reserva de emergência. Então, cuide disso. Se você não tem, direcione os seus próximos aportes
para ir montando pouco a pouco a sua reserva de emergência. Dica número 5. Investir em promessas de alto retorno e baixo risco. A gente vive um momento que, de fato, a gente consegue bons retornos na renda fixa. Tem lá a taxa Selic acima de 12% ao ano, ou seja, mais de 1% ao mês garantido para você. Até aí tudo bem. É o momento da renda fixa agora em que essas taxas existem. Mas se alguém te oferece, te promete 2% ao mês, 5% ao mês, 10% ao mês, sem risco nenhum, com o menor risco possível, pode ter certeza, é furada. Se existe uma promessa de alto retorno, é porque por trás dela também existe um alto risco, uma grande chance daquilo não se concretizar, não se realizar. Então, se você quiser arriscar um pedaço pequeno da sua carteira em algo mais arriscado, em algo que tem um potencial maior de retorno, você pode até fazer isso, mas sabendo que existe um risco muito grande atrelado àquilo e que você vai tomar essa decisão que seja com pouco dinheiro, um pedaço pequeno do seu patrimônio, em vez de juntar tudo e dar nas mãos de alguém que está te fazendo essa promessa que seguramente essa pessoa não vai poder cumprir. Dica número 6. Tomar suas decisões de investimentos baseadas em notícias sensacionalistas. Um exemplo muito claro disso são aquelas matérias dizendo, pô, agora chegou a hora da bolsa. Quando você vê Jornal Nacional, assim, hoje em dia acho que quase ninguém assiste mais, mas quando você começa a ver todo mundo falando, pô, agora é a hora da Bolsa Brasileira, agora é o momento da Bolsa Brasileira. Geralmente isso acontece quando a Bolsa está na alta, ela já saiu daquele período mais complicado, subiu pra caramba nos últimos meses e está lá na crista da onda. E aí você vai lá e segue aquilo. O contrário também acontece. Aquela notícia, quando a bolsa está lá no menor patamar possível, não, a bolsa não serve mais para nada, a bolsa brasileira está destruída, está jogada às traças, isso aqui não é um investimento que serve mais, o que presta é renda fixa, e você termina vendendo tudo na sua bolsa, vendendo tudo dos seus investimentos. Por quê? Porque muitas vezes essas notícias acontecem em momentos que são totalmente opostos à sua tomada de decisão. Se a bolsa está lá no patamar mais alto possível, não é que você não possa investir, mas você não deveria ir com tudo. Da mesma maneira, se ela está no menor patamar possível, não é para você cair fora e sair vendendo tudo. Pelo contrário, é a hora de você pincelar aqueles bons ativos e você investir, porque o potencial para você ganhar muito dinheiro é muito maior. A sua margem de segurança para investir em empresas lucrativas com preços mais baixos é muito maior. E a 7ª decisão é não ter uma estratégia de investimentos. Ou pior, ficar pulando de galho em galho. Tá? Então, vejo primeiro de tudo, muitas pessoas que investem sem nenhuma estratégia, seja porque entrega o seu dinheiro na mão de assessor de investimentos e acha que ele vai fazer mágica com o seu dinheiro, quando na verdade, se você parar para ver a sua carteira, que está lá com ele, vai ter COI, vai ter operações estruturadas, vai ter CRIs e CRAs sem critérios de seleção dos emissores, que muitas vezes dão as melhores comissões para eles e não para você. Então, isso é um erro muito comum, terceirizar completamente sua carteira de investimentos ou seguir uma carteira recomendada, várias carteiras recomendadas, não ter uma estratégia para você investir. E outro erro muito comum associado a essa mesma questão é você decidir investir através de um método, aí aquele método por acaso não começa a dar muito certo. Você, sei lá, decide investir em empresas pagadoras de dividendo e naquele momento as empresas pagadoras de dividendo meio que andaram de lado ou subiram um pouquinho, enquanto aquelas empresas de crescimento, tecnologia bombaram pra caramba. Então lá no topo você faz, não, esse negócio de dividendo não tá com nada. Eu vou vender tudo aqui, eu vou nas empresas de tecnologia porque são elas que dão dinheiro pra caramba. O que acontece? Essas empresas despencam e as empresas de dividendos seguem performando bem e pagando bons dividendos para você. Você, caramba, e agora? Não, agora eu vou para uma estratégia de swing trade. Agora eu vou para day trade. Você fica girando para um lado e para o outro, girando para um lado e para o outro o seu patrimônio. E patrimônio é como um sabonete. Quanto mais você gira, menor ele fica. E por falar em estratégia, eu criei uma metodologia de investimento que eu segui para alcançar a minha liberdade financeira aos 30 anos. E depois disso eu decidi compartilhar com mais de 5 mil alunos da Sociedade Milionária para que eles também pudessem trilhar esse mesmo caminho. E agora, a Sociedade Milionária foi completamente remodelada. A Sociedade Milionária 2.0, que está melhor e ainda mais completa. Se você quiser fazer a sua inscrição agora, porque elas estão abertas nesse exato momento, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, só você deixar seu like e se inscrever aqui no canal também para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo ficou por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.